Dia e Justiça está de volta, discutindo hoje as repercussões da extinção da lei de imprensa. Nossos convidados são o juiz aposentado Arutana Cobério e o advogado Felipe Bambirra. Doutor Arutana, a lei de imprensa ficou em vigor desde 67, mas mesmo ao longo da ditadura ela foi muito pouco usada, né? A ditadura, quando queria, usava a Lei de Segurança Nacional e não a Lei de Imprensa. A Lei de Segurança era mais forte. Discute-se muito hoje, numa eventual nova lei de imprensa, por exemplo, se as penas de prisão devem ou não ser aplicadas aos jornalistas que cometem crimes de imprensa. Qual que é a sua posição a respeito? Não, eu acho que todo delito tem que ser sancionado. Uhum. Mas não necessariamente com prisão ou com a prisão? Não necessariamente, mas em alguns casos acho que tem que dizer a prisão. Uhum. Porque, na verdade, eu volto aqui novamente, por exemplo, no caso da escola de base, em que jornalistas tinham plena consciência de que não estavam trazendo a verdade. Né? Estava batendo em ferro frio, não é? Numa questão que já estava, para a própria sociedade, estava claro que estava errado. Não é? Eu acho que aí tem que ter uma sanção. Agora, o cuidado que tem, e que você pode ver, é que a lei de imprensa da ditadura, a sanção da liberdade do jornalista, né, ela era uma sanção muito mais pesada do que o Código de Processo Penal. O Código Penal brasileiro. Uhum. As multas muito mais pesadas, porque a multa, por exemplo, no Código Penal fica a critério do juiz. Ele não está pré-determinado. Né? Já eles determinaram de tanto a tanto salário mínimo, a lei de imprensa. Perfeito. Eu para mim, acho o seguinte, tem que haver, agora, como exceção. Sim. Certo? Não como norma. Como norma. Quer dizer, vai prender o jornalista, é norma. Não. Tá. Tem que estabelecer quais os critérios em que... Mas não se deve eliminar a possibilidade. Não, eliminar eu acho que não. Doutor Felipe. Porque é o seguinte, eu acredito sempre na responsabilidade do jornalista. Mas entre nós, em todo o meio, existe o irresponsável. Perfeito. Não é? Doutor Felipe, numa eventual nova lei de imprensa, o senhor defende que as sanções sejam as mesmas que, enfim, afetam os outros, a sociedade como um todo, ou deveria haver sanções específicas? Pode haver, sim, sanções específicas para determinadas condutas que são próprias desse meio, a imprensa. Mas hoje, sanções penais têm sido muito desacreditadas. Isso já é comprovado que leis penais não resolvem o problema. Então, não faz sentido falar num rigor maior do direito penal ou prender jornalista. Isso não resolve nenhum problema. O senhor acha que a sanção pecuniária, por exemplo, indenizatória, ela poderia produzir mais efeitos do que uma eventual detenção dos responsáveis? Sem dúvida, e até responsabilizando não só o jornalista, mas o próprio jornal que detém um poder econômico, tem uma eficácia, uma efetividade muito maior do que simplesmente começar a cercear o trabalho da imprensa através de normas penais. Isso não é por esse caminho que o pensamento jurídico anda hoje. Ou seja, essa corresponsabilidade entre empresa e profissional, o senhor acha que ela tem que estar presente numa eventual regulamentação? Sim, tem que estar presente e até trazendo essas cláusulas para dar a possibilidade ao jornalista de não fazer matérias que ele não concorda, que ele não possa assinar embaixo. Doutor Arutana, o senhor já citou, e é um caso emblemático da imprensa brasileira, o caso da escola base, né, em que a mídia brasileira errou profundamente, mas tem um detalhe, os erros da imprensa, no caso, inicialmente foram todos induzidos por um inquérito policial inicialmente mal feito, e que induziu aquelas conclusões que foram veiculadas pela imprensa. Nesse caso, como é que fica? Se divide a responsabilidade com o organismo policial, com o poder público ou não? Eu acho que sim. Acho que sim, porque... E acredito que é bem maior. Eu ainda brincava com o meu colega juiz lá em Nanu, que falou, olha, não cometa um erro e que eu não participe da decisão do seu processo. Porque eu usarei um rigor muito maior do que com outra pessoa, porque um juiz tem muito mais responsabilidade. Um juiz criminoso é muito mais criminoso do que o criminoso comum. Certo? Então ele tem que ser tratado com muito mais rigor. Não é? Então eu acho que a polícia, ela tem que ter responsabilidade e tem que responder por seus atos, sim.
Por que não? Né? Porque são atos puramente administrativos. Eles eles poderiam ser evitados, eles poderiam ser, mas não, ali você vinha. É diferente do que você falar, bom, então agora o juiz também ele vai responder pelos seus atos processuais. Não, porque existe o contraditório. E no contraditório, você pode eliminar o juiz pode, na decisão, não ser a mais correta, né? Mas ele não tem a liberdade que tem um policial. Perfeito. Doutor Felipe, nós estamos caminhando para o final e eu queria que o senhor tentasse resumir a sua posição. Nós estamos mesmo diante de um vácuo e há necessidade de uma nova lei de imprensa que regulamente isso? Bom, nós não estamos diante propriamente de um vácuo, nós temos a Constituição que traz vários direitos fundamentais sobre liberdade de imprensa, liberdade de participação, de exercício profissional, resguardo de direitos à resposta, o direito à intimidade. Então não dá para se falar num vácuo legal, também porque há o Código Civil e o Código Penal. Mas é necessário sim, sem dúvida, que nós pensemos como deve funcionar, qual imprensa nós queremos para nós. E é talvez um momento propício para que o parlamento e a sociedade volte vistas a essa questão que é tão importante para nós. Como existir democracia sem imprensa? É impossível. Doutor Urutana, a mesma questão para o senhor. Estamos diante de um vazio ou não? Não, acredito que é um vazio total, mas você tem uma certa debilidade. Isso do ponto de vista do juiz, porque eu acho que vai ser uma sobrecarga e uma responsabilidade para o judiciário muito grande. Tá certo que eu sou a favor de muita liberdade, por exemplo, eu sou contrário a essa tal de lei, essa hedionda lei de crimes hediondos, Sim. Né, que para mim é hedionda. Eu tive um caso, por exemplo, que uma senhora com uma bitucazinha que levava para o marido e ela não queria dizer que era dela, que não era dela, era para o marido, tive que condenar como traficante por causa de uma bituca. Sim. Né? Você entendeu? Quer dizer, então o juiz, ele na verdade, ele tem que ter uma certa liberdade, mas agora ele não pode deixar tudo na mão do juiz. Perfeito. Doutor Eltônio Cobério, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação aqui no Via Justiça. Doutor Felipe Bambirra, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. O Via Justiça de hoje termina aqui. O nosso programa é uma parceria da TV Assembleia com a Associação dos Magistrados Mineiros. Lembramos que a sua participação com críticas, perguntas e comentários será sempre bem-vinda. Você pode enviá-los para a nossa equipe de produção pelo telefone 31 3079 3453 ou pelos nossos dois endereços eletrônicos, tv@almg.gov.br ou viajustiça@amarges.com.br. Até a próxima semana.